Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu gostaria, antes de dar continuidade nos meus vídeos, né, contar como que foi a minha trajetória como doadora de óvulos, né, e como fundação compartilhada. Então vamos lá. Antes eu não tinha nem noção que existia essa questão de doar óvulos, né, e muito menos da ovulação compartilhada. Então, a minha jornada com FIV, né, esse processo de ovodoação, iniciou em 2017. Eu trabalhava no shopping, no Espaço Família, e lá passava muitas mães, muitas crianças, e a gente sempre interagia muito com as mães, principalmente eu pelo fato de querer ter filhos, né, pela maternidade sempre despertar essa curiosidade em mim. E nesse trajeto de entre e sai de pessoas, eu conheci uma mãe que tinha 2 bebês gêmeos, né? Inclusive eu vi as crianças, a gente conversamos bastante e eu contei pra ela que eu queria muito ser mãe, mas que eu tinha dificuldades para engravidar. E ela falou pra mim da clínica IPGO e perguntou por que eu não fazia o tratamento lá. Aí eu comentei com ela na época, né, que a fertilização em si é tudo muito caro, né? Então eu não teria condições naquele momento. E ela falou pra mim que fez uma doação compartilhada, que ela havia doado metade dos óvulos dela e ela teve o tratamento dela custeado. E aí eu peguei, né, já anotei o número da clínica, guardei e no dia seguinte eu já entrei em contato com a clínica e falei que eu gostaria de saber a respeito da ovulação compartilhada. De início eu não tinha nem noção do que era, como que funcionava. E aí então eu marquei uma consulta na clínica em 2017 e para saber como que funcionava e tudo mais. E a doutora conversou comigo e explicou como que era, né? A ovulação compartilhada, gente, eu vou falar sobre a minha experiência, sobre o meu conhecimento, tá? Nada mais, nada menos é do que você doar metade dos seus óvulos para alguém que precisa, ou seja, por uma baixa reserva ovariana, ou seja, por outros problemas de dificuldade de fertilidade, né? E aí eu doaria metade dos meus óvulos para poder ter o meu tratamento custeado. De princípio eu fiquei muito insegura, né, sobre o assunto, sobre tudo. E eu perguntei quanto que ficaria por minha conta fazer uma fertilização naquela época. Ela falou que ficava em torno de 15 a 20 mil. Só que assim, gente, uma fertilização, ela varia de pessoas para pessoas, porque você tem que saber se seu marido tem algum problema ou não. Às vezes você precisa, antes de fazer uma fertilização, às vezes pode ter que fazer alguma mini cirurgia ou alguma cirurgia, então vai de cada caso, né? Então nunca tudo é igual. E aí eu dei a entrada assim, no tratamento, meio que insegura. Você passa por uma série de exames, exames de conteúdo vaginal, sorologias, muitos exames para saber se você realmente está apta para poder ser uma doadora, né? Então eles vão fazer uma análise em você, vai fazer toda uma investigação, você vai fazer inúmeros exames, eles também vão querer saber o porquê você ainda não engravidou, vai pedir exames. Na época eu já tinha esterossalpingografia, meus exames estavam tudo ok. E eu quis fazer a fertilização, gente, porque eu sabia que eu teria dificuldade para conseguir engravidar. E na época já tinha algum tempo que eu estava tentando, eu tinha tido um aborto espontâneo em 2016. E depois desse período do aborto, eu tive nos dois ovários eu tive micropolicístico. Depois de um tempo eu tive um mioma. Então eu sabia que minha situação estava meio feia e que se antes já era difícil pra mim, e depois de tudo aquilo já ia ficar pior ainda, né? Então eu fui fazer os exames que a doutora pediu, a esterossalpingografia que eu já tinha, eu entreguei pra ela. E na verdade a esterossalpingografia foi ela que me solicitou também na época. E eu fiz todos os exames, entreguei pra ela. Meus exames estavam ok na época, acho que só a vitamina D que estava um pouquinho baixa. E ela me passou várias medicações para tomar, medicações não, vitaminas para tomar. Eu tinha um questionário para responder, para você poder entrar para a fila de espera, no caso. Eu tinha que responder um questionário e também tinha que ter fotos de quando eu era pequena.
eu entreguei o questionário na época e ficou faltando as fotos. E nesse meio tempo muita coisa na minha vida aconteceu e eu decidi abandonar essa história de querer engravidar. Foram quase 7 anos tentando, né? Mas só que durante esses 7 anos, por muitas vezes eu desisti, mas assim, eu nunca me prevenia. Eu desistia, em alguns momentos eu falava que eu ia começar a tomar remédio, depois eu parava, enfim. E aí eu decidi desistir, né, disso. E quando foi em 2019, né, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, comecei a me interessar mais pelo assunto. E eu decidi entrar novamente para ser uma doadora. E dessa vez eu estava uma pessoa mais preparada para isso, eu já sabia o que eu queria. E eu fui na intenção, pensando mais na pessoa que iria receber os óvulos do que o benefício que eu iria ter com isso. Então, em abril, no começo de abril, eu tive minha primeira consulta com a doutora online, foi em meio à pandemia. Eu tinha marcado em março a consulta e a consulta foi em abril. A gente marcamos por videochamada, a doutora já tinha, né, o meu prontuário lá por onde eu parei. Eu só iria precisar repetir todos os exames novamente, né, que é antimulherano, são tantos exames, gente, que agora eu não vou saber falar. Mas são muitos exames, e exames bem mais específicos do que esses normaizinhos que a gente faz, né? Do que às vezes você vai no ginecologista, eles não aprofundam tanto quanto quando você vai numa clínica de fertilização. E aí eu decidi refazer tudo de novo o processo, e ela me passou novamente uma série de exames para fazer. E ficou alguns exames que meu convênio não cobria na época. Então, eu fiz todos os que ela me pediu que cobria. E aí eu fiquei deixando para depois, para terminar de fazer os exames. E nisso tudo, eu só consegui entregar a documentação todinha para ela em agosto, porque a pandemia veio e nem todos os laboratórios estavam abertos. E aí eu entreguei todos os meus exames para ela entre agosto e setembro. E assim que eu entreguei para ela, eles me enviaram o questionário para me estar respondendo e me solicitaram as fotos para poder responder o questionário e ter as fotos também para a possível doadora fazer toda essa análise, né? É tudo anônimo, gente, né? Você não tem como saber nada da receptora. A receptora ainda tem como saber de você porque ela tem acesso ao seu prontuário, onde você responde um questionário sobre as suas características, um pouco da sua personalidade, e ela vai ter acesso aos seus exames, né? Porque tem que ser compatível com o dela, enfim. E dessa vez eu tava bem mais conformada, bem mais tranquila. E eu sei que em questão de, no máximo, depois que eu entreguei a documentação, umas 2 semanas, eu já fui na clínica para fazer a avaliação, fiz uma ultravaginal, né, uma transvaginal, e quando eu fiz a minha transvaginal, a Mari já olhou pra mim e falou pra mim: a gente já vai começar o seu preparo pra punção. E aí eu fiquei super perdida, porque eu achei que eu ia entrar na fila e iria ficar lá 1 ano. O anjo que apareceu na minha vida no shopping, que tinha 2 bebês, através da ovulação compartilhada, ela ficou 1 ano na fila de espera. Então eu fiz sem pressa, né? Eu falei assim, vou entrar de novo pra fila, vou fazer a minha parte, eu vou doar, sem pensar quando vai acontecer. E aí foi tudo muito rápido, graças a Deus. E já comecei o preparo pra mim fazer minha punção. Na minha punção eu fiquei bem dolorida, Eu tive 31 óvulos, 29 maduros, eu doei 14 e fiquei com 15. Dos meus 15 óvulos, eu tive 9 fertilizados com sucesso, né? Tenho então 9 embriões congelados, aliás tinha, porque eu transferi 2 e dos meus 2, 1 deu certo. Então tem um bebê aqui, batendo um coração super forte. E eu não gostaria de vir aqui antes de começar o restante dos meus vídeos, né, dar continuidade nos meus vídeos, sem contar por esse processo que eu passei. Eu pedi muito a Deus que abençoasse a vida da minha receptora, né, para que ela também conseguisse o positivo dela, porque é uma escolha muito difícil, gente, você saber que tudo bem que você está doando uma célula para outra pessoa,
mas a gente sabe que, querendo ou não, aquela célula vai ter a sua característica, o seu DNA. E eu também acredito que não seja fácil para uma receptora fazer essa escolha, mas o que importa é o nosso sonho de ser mãe. E é um ato de amor tanto da parte da receptora como da doadora. E é isso, gente, que eu queria contar pra vocês um pouquinho como que foi que eu conheci a ovodoação compartilhada. Claro que vocês vão ver outros relatos bem mais específicos, né? Essa foi a minha experiência. Foi algo assim muito leve que aconteceu na minha vida, foi algo muito tranquilo. Eu entreguei nas mãos de Deus desde quando eu entrei em contato com a clínica para ser novamente uma doadora e pedi para Deus que fosse feita a vontade dele. Então eu senti a presença de Deus no meu tratamento a todo momento. E assim, gente, fui muito abençoada por ter tido bastante óvulos pra mim, pra minha receptora. Eu também fico muito feliz por ter, né, agora eu tenho 7 embriõezinhos lá congelados. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer com eles, se futuramente eu pretendo transferir ou não vou transferir os 7, né? Mas se eu vou doar eles ou se eu vou descartar, se eu vou doar pra pesquisa, eu ainda não decidi o que eu vou fazer com eles. Mas eu queria mais vir aqui contar um pouquinho pra vocês de como que foi essa minha experiência. Foi um tratamento, vamos dizer que foi rápido, né? Eu não fiquei nem um mês na fila de espera e já fui chamada, né? Deu tudo certo. Então acredito eu que realmente era pra acontecer dessa forma. E em relação a gasto, gente, eu não tive muitos gastos. Meu tratamento foi praticamente todo custeado. O único gasto que eu tive foi quando eu fiz a punção. Os exames eu fiz por minha conta. Eu ainda fiz o Zika vírus lá no laboratório da clínica, que eu não precisei pagar quando eu fui fazer a punção. E meu marido teve que pagar o Covid-19, que ele não tem convênio, então ele pagou por fora. E na transferência também, eu precisei fazer novamente o Covid e o Zika vírus. O Zika vírus eu fiz lá na clínica, porque tinha um prazo para ficar pronto e tinha que ser antes, acho que tinha que ficar pronto antes da punção e não ia dar tempo. Então eu acabei fazendo com eles, então tive gasto com alguns exames e o gasto com o preparo do meu endométrio para poder fazer a transferência. E até hoje tô tendo os gastos com a medicação que eu tô grávida, né? Então eu preciso tomar algumas medicações. Então praticamente foram esses meus gastos. Isso vai também de acordo com cada pessoa, gente. No caso, um exemplo, eu tô usando praticamente 10 Ultragestan por dia. Tem gente que usa 2, tem gente que usa 4, vai depender da sua necessidade, vai depender do seu organismo, vai depender de muita coisa. Então é isso, meninas, eu queria vir só falar mais um pouquinho pra vocês, fazer um mini relato aí de como que foi esse meu processo de ovulação compartilhada, né? E através da ovulação compartilhada eu fiz a minha fertilização in vitro e super deu certo. Estou muito feliz por esse resultado, estou muito feliz pela pessoa que entrou na minha vida, essa receptora. Eu não conheço ela, mas eu sou muito grata, porque se hoje me bate 2 corações é graças a ela. Eu espero muito também que tenha dado certo a fertilização dela, a transferência dela. Espero que ela seja uma pessoa muito abençoada e que ela seja muito feliz na vida dela. Eu sou muito grata a ela, sou muito grata a Deus por estar comigo em todo momento, nesse tratamento, nesse processo. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada por ter conseguido tão rápido ter passado por esse tratamento. E é isso, gente.